Olá, eu sou a Daiana Bressan, sou especialista em gestão de processos, desenvolvimento humano na gestão de pequenas e médias empresas, sou assessora e mentora também de gestão de processos, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre gestão de processos. Espero que vocês aproveitem essa jornada que a gente vai passar aqui junto, e vamos lá! Gestão por processos, né? O que é a gestão por processo? Eu costumo começar com 3 bases que eu acho que é muito importante, de extrema importância dentro da gestão de processo, que são os 3 P's. O que são esses 3 P's? Pessoas, processo e propósito. Isso tudo junto forma a gestão de processo. As pessoas, porque elas são a engrenagem de todo o processo que acontece na organização. Os processos, que são as atividades que são executadas dentro da organização. E o propósito é a força que faz com que tudo isso aconteça. Então, esses são os 3 pilares importantes, que eu considero muito importantes dentro da gestão por processo, né? E o que são os processos? Os processos são sequências de atividades e tarefas ordenadas com o objetivo de chegar a um resultado final esperado. Né? Então, o processo ele tem que estar sempre ligado a uma meta, a um resultado que você quer alcançar, e toda empresa ela tem processo. Por mais que ela não tenha um processo definido, ou não tenha uma equipe grande, é uma empresa que ela trabalha processos. Às vezes, o processo está só na cabeça do dono, que é o que a gente vê muito acontecer, né, nas pequenas e médias empresas, mas toda empresa ela precisa ter processos, né? Quando a gente fala de gestão por processos, é a gente trabalhar esses processos, fazer uma gestão em cima da organização dos processos. Tem um exemplo muito simples do que são processos, né? Um bolo simples para o café. Fazer um bolo, uma receita de bolo, é trabalhar processo. Ali a gente tem os ingredientes, né, listado certinho, a quantidade que vai, a gente tem ali mapeado, a gente poderia chamar isso aqui de um checklist. A gente tem um modo de preparo, né, o que a gente vai fazer com esses ingredientes? Ali, separe o fermento, na batedeira, bate os demais. Tempo, a gente tem monitoramento de tempo, 5 minutos, né, até deixei destacado aqui 5 minutos para fazer o preparo. Como que faz depois desses 5 minutos, o que fazer quando terminar de fazer todo esse processo, leve ao forno pré-aquecido, 180 graus, mais um número indicando que tem que ser feito, né, e 35 minutos até espetar um palito para que ele saia limpo. Como que eu vou controlar a qualidade desse processo? Então, a receita de bolo é o processo mais simples que a gente tem para explicar sobre processos. E a gente tem também indicadores de processo, né? Na receita do bolo, a gente também tem indicadores. Tempo, 1 hora, rendimento, 8 porções. Dificuldade, fácil, difícil? Aqui diz que é uma dificuldade fácil. Então, a receita do bolo ela explica certinho como fazer um mapeamento de processo, né? E o que é mais difícil? Fazer um bolo ou arrumar os processos da empresa, ou uma atividade simples da empresa. Eu acredito que você vai estar achando que é mais difícil fazer um bolo. Para quem não é muito ligado com a cozinha, pode estar muito achando difícil fazer um bolo, mas se seguir as receitas certinho, até uma criança consegue fazer um bolo. Quando a gente fala sobre mapeamento de processo, o que escrever num processo, tem que estar de forma tão clara que uma criança consiga fazer, que uma criança consiga executar. É lógico que, dentro da empresa, a gente tem diversas atividades que não podem ser feitas por criança, né? Mas ele tem que estar num nível tão fácil que uma criança consiga entender e executar. O que é a gestão de processo? A gestão de processo ela é um conjunto de práticas organizacionais que tem como objetivo melhorar produtos, serviços ou processos da empresa de forma contínua. Então, quando a gente fala de gestão de processo, não é só o que está sendo executado,
mas o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar no meu processo? Enxergar a empresa como um todo, a atividade como um todo, e sempre buscar melhorias dentro desse processo. Isso é fazer gestão, né? Isso é gerir as suas atividades diárias. E quais são os benefícios de fazer essa gestão de processo? A gestão de processo, ela permite conhecer melhor o negócio, ajuda a ter processos claros e definidos, possibilita a mensuração dos resultados, que é muito importante, otimiza tempo, padroniza os processos, né? A tua empresa, se ela fabrica algum tipo de produto, não vai sair vários produtos com um padrão diferente, ou sem o padrão, né? Então, ela padroniza os processos, fortalece os papéis, porque ela traz clareza para o colaborador, então, o colaborador, né, ele fica mais fortalecido na execução das suas atividades, melhora a distribuição dos recursos, automatiza os processos de forma eficaz, ou seja, a roda começa a girar de uma forma natural, né, e que traz segurança dentro da organização. E quais são as práticas, né, da gestão de processo para que tenha esses benefícios? Primeiro, são a arquitetura de processos. Qual é o ideal para a minha empresa? Que tipo de atividade que eu executo? Como que eu vou começar a mapear esse meu processo? Segundo, fazer um mapeamento de processo. Como que eu executo o mapeamento de processo? Eu costumo dizer que, para te iniciar um mapeamento de processo na empresa, precisa ter plano de ação sendo executado dentro da empresa. Então, como que você vai mapear o processo? O mapeamento de processo, aquele que você vai desenhar, que vai escrever como ideal, é aquele plano de ação que deu certo, né? O plano de ação que foi executado, que foi testado, que foi validado pela equipe, ou se a equipe é 1, 2 ou 3, né, pelos gestores ali, esse é o desenho que eu tenho que fazer, esse é o ideal que eu tenho que deixar registrado para que outras pessoas possam executar esse mesmo processo. A padronização, manter um padrão dentro da empresa desses processos. A modelagem de processos, de que forma que eu vou modelar esses processos? O que é ideal dentro da minha empresa para que traga clareza, para que fique mais visível para a minha equipe, para que possa me levar a ter uma gestão visual dentro da minha empresa? Que tipo de modelo que eu posso fazer de processo? E a transformação dos processos, que é onde a gente chega na melhoria. Depois que tu fez o mapeamento de processo, fez a padronização do que é o ideal para a empresa, fez a modelagem dos processos, qual é a modelagem ideal, tem a transformação dos processos, né, que é onde a gente busca a melhoria contínua, e isso também tem que ser o processo, a busca da melhoria contínua. E o controle dos processos, né, que todo processo ele precisa ter um monitoramento, todo processo precisa ter indicadores, né, para que possa ser medida a eficiência, para que seja apontado a necessidade de melhorias também. Tá? E como fazer esse desenho de processo? Eu já vi mapeamento de processo, eu acho muito difícil, isso não é para a minha empresa, né, não é alcançável para mim, mas eu vou te mostrar que é muito simples tu fazer um desenho de um processo. Pode usar ferramentas simples, que você pode até já ter algumas ferramentas em algum departamento, como o checklist. O checklist que a gente usa, às vezes, no controle de qualidade, na finalização de um produto. A gente pode ter um checklist numa abertura de loja, o que tem que ser feito, tem que desativar o alarme, ou no fechamento de loja, né, que tem que ativar o alarme novamente, um atendimento do cliente, né? Então, o checklist ele serve para da menor a maior tarefa dentro da organização. Outra opção que tem são os POPs, Procedimento Operacional Padrão, geralmente utilizado ou em empresas alimentícias, farmácias, né, já costumam usar o procedimento operacional padrão, até por exigência, né, exigência legal, mas também pode ser utilizado dentro de outras organizações. E o outro é o fluxograma.
Fluxograma, que é o mais conhecido, mapeamento de processo, que ele parece que é complexo, mas não é. Ele pode ser feito tanto manual, pode ser usado programas, né, para fazer, como o Lucidchart, tem o Vision, que também possibilita fazer esse desenho do processo. O fluxograma, ele precisa ter entradas e ele precisa ter saídas também. Né? Então, entra o processo aqui e depois ele tem que fazer a saída para a atividade seguinte. E o fluxograma ele também trabalha com caixinhas de decisões, que é, eu fiz um processo X e tem que passar para o processo Y. Né? O processo X foi finalizado? Sim ou não? Se sim, segue adiante, se não, retorna para o processo novamente. Então, ele é bem intuitivo. Empresas que usam o fluxograma, elas chegam a ter em torno de 50% de redução do período necessário de treinamento de funcionários. Né? Tem empresas que levam até 6 meses, às vezes, para treinar um funcionário dentro da atividade. Né? Eu até digo que o primeiro ano do funcionário na empresa é o ano mais caro que tem, que é o ano que tu demanda muito tempo para estar fazendo esse treinamento. Quando tu tem um processo desenhado dentro da empresa, reduz em 50% essa disponibilidade essa necessidade de disponibilidade de tempo. Porque, como tu já tem um padrão desenhado, fica muito mais fácil de um novo colaborador se adaptar à cultura da empresa. Aqui eu tenho 2 modelos de desenho de processo que foram feitos de forma simples. Né? O primeiro modelo, a gente tem aqui um mapeamento feito com post-it, normal, pode pegar post-its e ir desenhando teus processos, e também usar ferramentas gratuitas na internet, como eu citei agora o Lucidchart. O mapeamento de processo ele tem que ser sempre, o desenho de processo, ele tem que sempre obedecer uma linha linear, o mais linear possível. Né? Quanto mais linear tiver o seu processo desenhado, quanto mais reto, alinhado, menos tempo você está usando dentro das suas atividades, dentro das suas operações. Para te ajudar um pouquinho também a definir qual o melhor processo a ser desenhado, né, que eu falei anteriormente, que um processo é aquele plano de ação que deu certo. O processo ideal é o plano de ação que você já implantou na empresa alguma vez e deu certo. Não, mas agora eu quero montar outros planos de ação. Você pode estar usando essa ferramenta, que ela é bem simples, a gente vai até ver se consegue disponibilizar na descrição, que é o 5W2H. O que é o 5W2H? É uma ferramenta que tem um conjunto de questões, né, para compor planos de ação. Ela te diz o que eu vou fazer, o que eu tenho que mudar na minha empresa, que processo que eu tenho que mudar. É o que, o porquê, quem, onde, quando, como e quanto. Né? Isso vai te ajudar a montar o teu plano de ação. As empresas que elas chegam aqui no que e elas chegam no porquê, o como, para ela, é só um detalhe. Quando ela sabe o porquê que ela está fazendo aquela ação, o como é mero detalhe dentro do plano de ação dela. Então, essa ferramenta, por mais simples que ela seja, é uma ferramenta poderosa para estar aplicando dentro da organização. Por quê? Uma empresa que tem a sua rotina orientada a resultados, ela é uma empresa que ela cresce constantemente. Se toda ação que ela executa durante o dia estiver ligado a um resultado, ela está na linha do crescimento. E com os processos definidos, monitorados, você alcança o tangível e o intangível. Que é o quê? O tangível são os resultados que você espera. Eu tenho que faturar tanto, eu tenho que entregar tanto, eu tenho que atender o prazo de tantos dias. Isso é o tangível. Né? E o intangível, o que é? É a cultura organizacional da tua empresa, que é o ponto mais importante, aquilo que vai te levar do nascimento até o crescimento exponencial. Então, isso é que a gente chama de intangível, né? É aquilo que os seus resultados, né, estão entregando
como consequência também, né, como um bônus até, que é a tua cultura organizacional fortalecida. E vamos lá, só o processo desenhado não vale também de nada. Tu ter só o teu checklist, ou o teu POP, ou o teu fluxograma ali desenhado, ele não vale, não digo de nada, mas quase nada, se ele não tiver indicadores, né? Quando tu vai usar um táxi, exemplo, que tu entra, né, dentro do táxi, o taxista ele tem que saber para onde que ele vai, né? Então, quem está dirigindo o carro, quem está dirigindo a empresa, ele tem que saber para onde vai. Então, não adianta ter processos se não tem indicadores. As duas coisas elas têm que andar junto, né? O indicador ele tem que te mostrar se tu tem que fazer alguma alteração no teu processo, né? Se tu queres ter algum tipo de crescimento, trazer algum tipo de inovação para a tua empresa, tem que trabalhar indicadores ligados a processos, processos ligados a indicadores. E os indicadores têm que ter as metas, porque se não tiverem as metas, também não são indicadores. É que o indicador ele vai te indicar uma métrica que tu tem que chegar. Então, para ter indicadores, tem que ter metas. E as metas formam equipes engajadas, né? E isso que acontece com uma empresa que tem metas, é aquilo que as empresas tanto sonham. Quero ter equipe engajada, né? E como que ela vai ter uma equipe engajada se ela não tem metas para cumprir? E uma empresa que já tem as suas metas definidas, ela tem uma equipe diferente, que pega junto, que veste a camisa, né? E o que uma equipe engajada traz? A equipe engajada ela está sempre buscando metas mais ousadas para estar trabalhando. A equipe engajada ela trabalha, ela se movimenta por desafios. E o que equipes engajadas que buscam metas mais ousadas trazem para a empresa? Elas geram as equipes de alta performance, né, que a gente vê tanto falar, eu queria ter uma equipe de alta performance. E como que eu vou ter uma equipe de alta performance se eu não tenho metas, se eu não tenho processos, se eu não tenho indicadores, se eu não tenho uma cultura fortalecida? Não tem como eu ter uma equipe de alta performance para trabalhar uma gestão ágil, né, um processo de inovação dentro da minha empresa. Eu preciso ter, no mínimo, equipes engajadas que possam me levar à alta performance. E a equipe de alta performance, o que ela traz para a empresa? Ela gera uma empresa autogerenciável. O que é ser uma empresa autogerenciável? Uma empresa autogerenciável é uma empresa que o dono ele já não se preocupa tanto em se afastar um pouquinho da empresa para estar trabalhando na parte estratégica. Quando uma empresa ela já tem uma equipe de alta performance, o dono já está na estratégia. Ele já saiu do operacional, já passou pelo tático, e ele já está lá na estratégia, né? Então, a empresa que ela é autogerenciável é uma empresa que ela trabalha as suas funções, as suas atividades como uma orquestra. Ela trabalha quase que perfeita. Por quê? Por que não é perfeita? Porque existem as falhas durante o processo. Só que ela é quase perfeita quando ela tem um processo definido que mostra para ela onde que estão as falhas e ela trabalha as melhorias, monta plano de ação para ter cada vez melhorias. E a equipe de alta performance, a empresa autogerenciável, ela enxerga naqueles problemas que vão surgindo durante o processo, ela enxerga grandes oportunidades, ela enxerga soluções para entregar para o mercado. E o que uma empresa autogerenciável faz com você, empreendedor, empreendedora? Te gera liberdade, né? É isso que a gente tanto deseja assim, na vida, né? A gente ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade para estar realizando os sonhos, né? E eu te faço uma pergunta. Você, como empresário ou como gestor, né, o que você quer? E o que você quer como empresário, como gestor?
Não precisa responder, porque eu fui lá no Google dar uma pesquisada, né? O que o empresário quer, por que eles abrem empresas, né? E olha o que eu achei lá. O motivo que as pessoas empreendem: seguir as próprias regras. Um dos principais motivos para empreender no Brasil é a possibilidade de seguir as suas próprias regras. Olha aí a oportunidade que tem de tu criar os processos seguindo as tuas próprias regras. Pensei aquilo ali como ideal para uma empresa, para uma organização, um modelo de negócio, um modelo de gestão. Está perdendo a oportunidade de estar criando as próprias regras. Conquistar a independência financeira, né? Voltamos lá na liberdade. Flexibilizar horários, olha que bacana, né? Uma empresa autogerenciável, ela proporciona tudo isso. Ter mais motivação, ter mais chance de sucesso, não ter limite de ganho, ter liberdade geográfica, sair da monotonia, né? Então, olha, se tu tem processos e tu trabalha sempre buscando melhoria dentro dos teus processos, já resolve esse sonho aqui. Tu sai da monotonia, porque os desafios é que começam a te mover cada vez mais. O que mais que eu achei ali? Ser empreendedor tem tudo a ver com motivação. Fatores como independência profissional e a flexibilidade cotidiana, por exemplo, vão muito além da comodidade de fazer as próprias regras. Olha lá, temos um empreendedor diferente também. Mas também possibilitam a liberdade para alcançar seus sonhos, seus propósitos, os seus ideais. Né? Quais fatores que levam uma pessoa a abrir o seu próprio negócio? As motivações que levaram as pessoas a criar seu próprio negócio são muitas. Mas tem 4 aqui definidas. Autorrealização, fazer o sonho acontecer. Você, na sua empresa, com o que está acontecendo hoje, tem tido essas realizações? Eu costumo até brincar com algumas empresas que eu atendi, alguns empresários que a gente tem uma proximidade um pouquinho maior. Eu pergunto, tu é empresário ou tu é empresidiário? Né? O que tu é? A empresa te serve ou tu está sempre servindo a empresa? Os teus funcionários, eles trabalham para ti ou tu trabalha para ele? Né? Trabalham para a tua empresa ou tu trabalha para ele? Né? Então, a tão sonhada liberdade, às vezes, está longe da realidade quando a gente não tem uma organização dentro da empresa. Desejo de independência, né? Voltamos lá na liberdade no geral. Autonomia para tomar decisões. Né? Então, assim, quando tu tem os teus processos desenhados, tu tem os teus indicadores ali na tua mão, né, que pode ser de forma simples, um gráfico ou qualquer ferramenta que tu possa gerar um comparativo, tu tem autonomia para tomar as decisões, porque tu tem segurança, tu está olhando aquilo, tu consegue decidir, não é, eu acho que vai dar, eu vou pensar, vou fazer um levantamento geral aí para ver o que eu tenho que fazer. Então, isso te dá mais autonomia para tomar as decisões. E, por último, ganhar dinheiro. E daí vem o mistério da humanidade. Né? A gente abre a empresa para ganhar dinheiro, mas não monitora as finanças. Né? Então, como que vai abrir a empresa para ganhar dinheiro e não está ali controlando o teu faturamento, não está controlando o teu indicador de produtividade, não controla a tua lucratividade, a tua margem de contribuição, o teu retorno em cima do investimento? Então, não faz sentido tu ter esse desejo de empreender para ganhar dinheiro e tu não faz o monitoramento devido das tuas operações. Se você não monitora os seus processos, você não tem indicadores. Se você não tem indicadores, não gerencia. E se não gerencia, olha o que acontece com a empresa se ela não gerencia. A empresa lá morre. Ou o que acontece? Se tu não tem uma base forte na tua empresa, daqui a pouco, ali do lado, vai estar igual uma construção de uma casa. Né? A construção que tem a casa com a base rasa, do lado, começa a ser construído uma construção com uma base forte, quando bate a primeira estaca, a parede daquela casa já trinca. E, da mesma forma, são as empresas que não trabalham as suas bases, não arrumam as suas bases. Né? Então, infelizmente, a empresa lá morre ou ela passa muito trabalho. E daí eu pergunto, empresa autogerenciável ou empresa que morre, ou empresa que não cresce? Porque a empresa que não cresce é uma empresa que morre.
Falamos de coisas boas, falamos de coisas ruins, então vamos às dicas, né? Quais as dicas? Olhe para o seu quintal. Às vezes, a solução que você procura está lá no teu quintal. A solução que tu procura está ali na tua empresa, está na tua equipe. Né? Já fez uma pesquisa com os funcionários para saber quais as ideias que eles têm, né? Que tipo de soluções que eles apresentariam. Né? Então, a dica é essa. Olhe para o seu quintal e cuide do seu quintal. Olhe para os seus números, monitore, exija resultados descritos. Né? Eu gosto de uma frase, que eu não lembro o nome de quem é, mas é que quem não tem dados é apenas uma pessoa com uma opinião. E é justamente isso. Se tu não tem dados para mostrar, às vezes para ti mesmo, né, tu só tem uma opinião sobre o teu negócio. Outra dica, foque nas suas competências e delegue o que você não tem competência para fazer. Quando você realiza uma atividade que você não tem aquela competência para fazer, isso não é um xingamento, você não é incompetente, porque você é competente em muitas outras atividades, quando você está fazendo aquela atividade que você não tem competência, aquilo ali é um desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, desperdício de energia. Então, procure focar naquilo que você tem competência. Ah, mas aquilo que eu não tenho competência, eu também não tenho um colaborador para estar me ajudando. O meu colaborador também não é competente. Busque ajuda fora. Tem mentores, assessores, consultores que podem estar te ajudando a resolver esse problema também. Priorize uma cultura organizacional positiva e forte na sua empresa. Né? A cultura organizacional é aquele jeitão que a tua empresa trabalha. Então, às vezes, tu vai trabalhar várias áreas dentro da empresa, mas tu não tem uma cultura forte. Se tu não é o exemplo dentro da empresa, né, a empresa vai fracassar nos demais esforços que venham a ser feitos, né, para a melhoria dos processos. Por quê? Por que ter uma cultura forte dentro da empresa? A melhor estratégia, até destaquei em vermelho aqui, ó, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Ponto. E uma estratégia que não é tão boa, com as pessoas certas, vai sempre ganhar da concorrência. Por quê? Porque se tu tem processo, se tu tem indicador, tu tem meta, tu consegue reter as pessoas certas dentro da tua empresa. Então, por mais que tu não tenha as melhores estratégias do mundo, se tu tem as pessoas certas no lugar certo, porque não existe também as pessoas erradas. Se tu tem as pessoas no lugar certo, sempre vai ganhar da concorrência, porque tu vai ter sempre a tua equipe junto contigo. E, por último, tenha a missão, a visão e os valores da tua empresa nas ações operacionais, no que é executado. Porque quando a tua equipe, quando você tem essa visão, a missão e os valores bem claro, fica até mais fácil de estar contratando uma pessoa. Essa pessoa ela entendeu a minha visão? Ela sabe qual é a minha missão? Essa pessoa, os valores que ela tem condizem com os valores que a minha empresa tem, então facilita até na hora da contratação de um funcionário. E falar do seu propósito com a equipe. Uma equipe ela precisa saber para onde ela está indo. Então, tem muitas pessoas, muitas empresas que acham que não vou compartilhar uma ideia porque não vai dar certo, ou porque pode ter algo negativo. Mas, se tratando de equipe, se tratando de uma organização, é muito importante que a equipe saiba qual o seu propósito. E eu digo que a sorte não está no seu controle. Não contem com a sorte. Não desperdicem energia naquilo que não está no seu controle. Exemplo de coisas que não estão no seu controle. O imposto não está no seu controle, a política não está no seu controle, a rua que foi decidida numa comissão não está no seu controle.
né? Então, por muitas vezes, a gente desperdiça energia em coisas que não estão no seu controle. E falando de sorte novamente, a sorte ela pega alguém que já está preparado, né? A sorte ela vai olhar aquele que está com a base mais forte, né? E se você quer ter liberdade, entendeu ali sobre os processos, né? Entendeu sobre as ferramentas também que pode estar sendo usada de forma simples, né, e quer ter essa liberdade que a gente falou anteriormente, quer ter crescimento na empresa, né, ter um crescimento constante, quer ter segurança naquilo que está fazendo, ter segurança nas decisões, segurança nos dados, ter um modelo de gestão que você tenha orgulho, né, que além de um modelo de negócio que venha a ser criado, você pode ter também um modelo de gestão que você se orgulhe daquilo. Foi eu que organizei, foi eu que fiz aquilo ali, eu que consegui com que os meus sonhos, os meus objetivos fossem realizados. Perenidade, quando a empresa já alcança o patamar máximo, que ela já está numa fase que chega à sustentabilidade, onde a empresa ela já se sustenta, ela não precisa de recursos externos para estar sobrevivendo e está sempre em constante inovação. Para que tudo isso aconteça, para que você alcance os seus ideais, os seus sonhos, seja pessoal ou seja da empresa, trabalhe os seus processos, né? Às vezes a gente deixa passar, né? Deixa como se não fosse uma prioridade, mas trabalhar os processos é uma prioridade. Se com tudo que a gente trouxe aqui para você, com tudo as ferramentas ali simples, né, que foi mostrado, você ainda tem dificuldade, né, acha, não, eu não tenho, não sei como começar a fazer isso, não tenho ideia por qual o caminho mais rápido de eu seguir, conte conosco. Tem o meu Instagram aqui, da Ebressan, sempre estou colocando também algum material sobre processos, né, sempre focado em processos de desenvolvimento pessoal. Temos também vários colegas, parceiros, temos o portal Canal Içara também, que pode estar ajudando como esse projeto, que eu tenho um prazer enorme, né, e fico muito agradecida mesmo de ter participado desse projeto. São canais que você pode estar contando para trazer melhorias para dentro da sua empresa, para trazer conhecimento, né, para dentro da sua empresa, para a sua equipe, né? Então, precisando de um apoio, uma ajuda, conte conosco. Na minha rede social tem todos os contatos. E se você também tem um amigo ou uma empresa que você pensa, o fulano ou a fulana deveria estar ouvindo isso, compartilha. Quanto mais pessoas chegarem a esse vídeo, mais crescimento a gente vai trazer, né, tanto para as empresas, para a região, como também para o canal que proporciona isso para vocês. Então, clica no compartilhe embaixo do vídeo, manda nos grupos, manda para os colegas, que é uma forma também de gratidão, né, de retorno do que a gente está fazendo. Muito obrigado. E foi um prazer passar esse tempo com vocês.